Toda a gente já ouviu falar de como o pensamento grego influenciou o cristianismo primitivo, certo? É quase um dado adquirido. Mas e se a história for um bocadinho mais complexa? E se em vez de uma linha reta a partir de Platão, fosse mais como um quebra-cabeças? Em que a peça central, aquela que faz tudo encaixar, não é bem Platão, mas sim um filósofo que viveu séculos depois dele, um homem chamado Plotino. E é exatamente essa ligação surpreendente que vamos explorar. Pois é essa a grande questão que vamos tentar desvendar aqui. E olhem, a resposta não é nada óbvia. Para a percebermos, temos de recuar no tempo para um mundo onde a filosofia e a religião estavam num diálogo constante, muito intenso e às vezes em conflito aberto. Então, para começar, vamos viajar no tempo. Imaginem só, Império Romano, século III. Aquilo era um verdadeiro caldeirão a ferver de ideias, de crenças, de filosofias. E nesse ambiente todo, o sistema de pensamento dominante, o mais prestigiado, era o platonismo. Pensem nisto. O platonismo não era só uma escola de filosofia, entre outras. Era, literalmente, o ar que a elite intelectual respirava, a linguagem comum da cultura. Por isso, qualquer movimento novo, e o cristianismo era um deles, que quisesse ser levado a sério, tinha de falar essa língua, tinha de dialogar com as ideias platónicas. Simplesmente não havia outra hipótese. E é exatamente aqui que Plotino entra em cena. Ele não era só mais um a ler Platão. Não, não. Ele pegou nas ideias de Platão e construiu um sistema, um sistema metafísico de uma coerência e de um poder impressionantes. Hoje em dia, nós damos-lhe o nome de neoplatonismo, mas para ele e para os seus seguidores, aquilo era simplesmente o platonismo levado à sua máxima expressão. Ok, este sistema era elegantíssimo, super atraente, mas para os pensadores cristãos escondia um problema. E não era um probleminha qualquer, era um problema gigante. Um conflito que ia bater de frente com o coração da teologia que eles estavam a pouco a construir. Esta é, no fundo, a arquitetura do universo, segundo Plotino. Lá bem no topo temos o Uno, a fonte de tudo. Tão perfeito, mas tão perfeito, que está para lá de qualquer descrição, para lá do próprio ser. E a partir dele, como que por emanação, surge a mente divina. E da mente divina, a alma do mundo. Agora, atenção ao pormenor mais importante. Isto é uma hierarquia super rígida. Cada nível é sempre inferior, está subordinado ao nível de cima. E é aqui que o choque é inevitável. Vejam bem, de um lado, a teologia cristã a consolidar a ideia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todos perfeitamente iguais. Do outro lado, a escada de Plotino, a sua hierarquia. Esta ideia de subordinação era completamente incompatível. Era mesmo, como se dizia na altura, uma pedra no sapato. E não era só isso. Para Plotino, o universo sempre existiu, era eterno. Para os cristãos, não. Foi criado por Deus a partir do nada. E este debate não ficou fechado nas academias e nos livros de filosofia, nada disso. Ele foi parar ao centro do palco da história, num evento que ia definir o que significava ser um cristão ortodoxo para os séculos seguintes. Olhem bem para esta cronologia, porque a ordem dos acontecimentos é tudo. Plotino morre, mas os seus escritos só são publicados 30 anos depois. E passadas apenas 2 décadas, bum, o Concílio de Niceia. E só mais tarde é que uma das mentes mais brilhantes da história do cristianismo, Agostinho, vai encontrar estes textos. O timing é mesmo fundamental para perceber o que aconteceu. O grande tema de Niceia foi o arianismo, a ideia de que Cristo não era igual a Deus Pai, que tinha sido criado e, portanto, era-lhe subordinado. Ora, ao condenar o arianismo, o concílio estava na prática a dizer que qualquer filosofia que defendesse uma subordinação no divino, incluindo a de Plotino, estava fora, era heresia, e com isto a porta parecia ter-se fechado na cara de Plotino para sempre. Mas, como tantas vezes acontece na história das ideias, a porta não estava trancada à chave. Só precisava que alguém encontrasse a combinação certa para abrir. E essa pessoa foi Agostinho de Hipona, um verdadeiro gigante intelectual que, ironicamente, encontrou em Plotino as respostas que tanto procurava, mas também as perguntas que o acabariam por levar de forma definitiva para o cristianismo. Antes de ler os livros dos platonistas, como ele chama, Agostinho tinha uma dificuldade enorme em imaginar um Deus que não fosse material, físico. E foi Plotino que lhe deu as ferramentas, o vocabulário filosófico para pensar em Deus e na alma como realidades imateriais. Foi Plotino que lhe ensinou a olhar para dentro, a procurar a verdade no seu interior e não no mundo lá fora.
Isto para ele foi uma autêntica revolução. E há uma passagem nas confissões dele que resume isto de uma forma perfeita. Ele diz algo como: nos livros dos platonistas eu encontrei Deus e o seu verbo, mas o que eu não encontrei lá foi que o verbo se fez carne. Ou seja, Plotino levou-o até à porta do divino, mostrou-lhe que existia uma realidade superior, o verbo. Mas faltava a peça mais importante, a peça que a filosofia por si só não lhe podia dar. E aqui está a grande sacada de Agostinho. O platonismo, para ele, era fantástico a descrever o destino. Conseguia pintar um quadro do céu, de um mundo inteligível para onde a alma queria regressar, mas não sabia dizer como lá chegar. Para Agostinho, o caminho, a ponte entre o humano e o divino, era Cristo. Era a encarnação, Deus a descer à nossa história e a necessidade da graça divina. Então, voltando à nossa pergunta inicial, como é que este filósofo pagão acabou a guiar santos cristãos? Bem, a resposta está toda na forma como as suas ideias foram processadas, filtradas. Agostinho não foi um mero seguidor de Plotino. Ele fez algo muito mais complexo, mais genial. Ele pegou no sistema de Plotino e argumentou que era uma espécie de preparação para o Evangelho. Era uma estrutura filosófica incrível, sim, mas que só fazia sentido, só estava completa à luz da doutrina cristã. Ele não rejeitou o neoplatonismo, ele batizou-o, integrou-o numa visão de mundo nova e cristã. E este quadro resume essa transformação de forma brilhante. Reparem, onde Plotino falava de uma subida da alma através do esforço e do aperfeiçoamento filosófico, Agostinho diz que isso só é possível através da graça de Deus. A hierarquia divina de Plotino é substituída pela trindade de seres iguais. E o objetivo final não é regressar a um uno impessoal e abstrato, mas sim ter uma união pessoal com Deus, através de Cristo. É como se Agostinho tivesse pegado num motor potentíssimo de Plotino e o tivesse montado num chassi completamente novo, o chassi cristão. No fim de contas, esta história de Plotino e do cristianismo deixa-nos aqui a pensar. Agostinho diria que os filósofos como Plotino conseguiram ver a pátria celestial lá ao longe, do cimo de um monte, mas não conheciam o caminho que levava até lá. O que nos lança uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Se a filosofia nos consegue construir uma escada que chega quase até ao céu, será que ainda precisamos da fé para nos dizer como a subir?